Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós estamos numa situação privilegiada. Os astros se alinharam para a nossa bolsa ficar barata por tanto tempo como está hoje. E está cada vez mais vantajoso de fazer a recuperação turbinada. A parte da minha estratégia é responsável pela maior parte da minha rentabilidade nos últimos 2 anos, acima dos 200%. Fica até o final que eu vou detalhar essa estratégia para você. Começar aqui, se você me acompanha, já deixa o gostei que você sabe que vai vir coisa boa. Se você é novo, seja bem-vindo. Se você gostar, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Recuperação turbinada é a parte da minha estratégia mais agressiva que a gente faz em momentos específicos. Momentos de crise, momentos de depressão na bolsa, momentos de bolsa muito barata. Faz um bom tempo que a nossa bolsa tá barata e o pessoal brinca, né? O pessoal que fala de bolsa barata, faz um ano que tá barato, mas faz um ano que a bolsa tá barata. Isso não dura para sempre. Se você pegar qualquer fonte, não precisa acreditar em mim, acredite aí em qualquer outra pessoa, seja gestor, analista, ele vai te falar a mesma coisa. A nossa bolsa está num patamar que talvez não volte a ficar nesse patamar nos próximos 15, 30 anos. É uma oportunidade única, talvez, na vida da maioria de vocês. Se você começou a investir, a gente está numa situação melhor agora do que o fundo de 2020. Se faz pouco tempo que você investe, se você está aqui desde 2020, então sim, a gente está agora numa situação melhor. E tem tanto medo que faz segurar esses preços baixos. Esse medo que você está sentindo, essa insegurança, é exatamente uma das razões da gente estar nesse patamar. Qual que é a lógica da recuperação turbinada? A recuperação turbinada sempre parte desse pressuposto, bolsa barata e ela vai se recuperar. Quanto mais tempo ficar barato, maior a probabilidade de logo a gente ter uma recuperação. Então aqui a gente vai usar alguns princípios. Nesse tipo de estratégia, você não precisa ter dinheiro se você já tem ações. Uma característica muito comum nas crises, quando o mercado cai bastante, é que os investidores já não têm mais caixa algum. Você normalmente vai comprando conforme vai caindo e chega no fundo lá sem grana alguma. Começa a se recuperar o mercado e você já não tem grana. Essa estratégia, ela consegue pegar esse grande movimento de recuperação e você nem mesmo precisa ter o dinheiro. Então é isso mesmo, se você nem precisa ter o dinheiro. Se você já é um investidor, já tem suas ações, você pode fazer toda a operação somente a partir dessas ações. Se você tem grana, fica mais fácil ainda. Dá uma olhada na minha tela que eu vou te mostrar todo o esquema, como funciona aqui. Então basicamente, você tá lá, tem o mercado, ele tá caindo e você tá comprando porque a bolsa tá barata, cai mais, você compra mais. Chega num ponto onde você não tem mais dinheiro, você tem ações. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar as ações. Você ter ações faz com que a corretora permita que você venda muitas opções. Então as ações vão permitir que você venda opções. Se você vende opções, você recebe dinheiro. E com esse dinheiro você consegue comprar um outro tipo de opções que valorizam muito quando o mercado sobe. Então, de maneira simples, caso você esteja aqui pela primeira vez, opções, basicamente a gente está negociando risco e segurança. Se a gente vende uma opção, a gente aceita correr um risco em troca de dinheiro. Então a gente pega essas ações, deixa lá na garantia, vende opções com o risco de comprar ações. Então, se no final tudo desse errado, a gente teria que comprar ações que a gente já tem, então a gente teria que vender as ações para comprar ações de novo. É um certo truque aqui, né? A gente vai vender as ações, comprá-las de novo. Se o mercado, se tudo desse errado, a gente recompraria as ações e perderia parte do dinheiro. Essa é a parte que poderia dar de errado na estratégia. Agora a parte que pode dar certo é simplesmente você pega suas ações, deixa em garantia, vende opções. Opções que, se o mercado subir, elas simplesmente vão ter te dado dinheiro e você não vai ter que fazer nada. Se tiver caído, você tem que comprar ações. Então é esse esqueminha que a gente vai fazer. Essas opções vão te trazer dinheiro. Com esse dinheiro você vai comprar opções que valorizam muito se o mercado subir. Então todo esse esquema, o que vai proporcionar? Quando o mercado se recuperar, aqui essas opções precisam ter um bom prazo, então aqui você tem que aprender com a gente opções longas, que eu falo bastante, é uma chave dentro dessa estrutura aqui, uma chave dentro dessa estratégia. Então assim que o mercado se recuperar, as suas opções longas que você comprou vão valorizar bastante. Essas opções que você usou para levantar dinheiro, elas também vão virar pó, ou seja, você vai ficar com dinheiro de graça e as ações que você tinha, elas também vão valorizar.
Então, basicamente, você está multiplicando o ganho que você teria com a alta do mercado. A única coisa que precisa acontecer é o mercado subir dentro do prazo das suas opções. Então, para isso, você precisa de duas coisas. Que o mercado ou tenha caído muito rápido ou faça já muito tempo que ele está num preço barato e ele já começa a apresentar indícios de que ele pode se recuperar. Outra coisa que você precisa é ter opções longas o suficiente para que nesse período dessas opções o mercado suba. O mercado precisa subir dentro do período dessas opções, então você não pode fazer com opções curtinhas aqui. Caso você esteja começando em opções, existem opções que vencem na sexta-feira agora e nos próximos dias, e existem opções que vencem daqui 2 anos, lá em 2024. E você pode escolher qual que você vai operar. Então aqui, qual que é a principal pergunta que eu teria na cabeça? Jimmy, mas qual é o potencial disso? Essa estratégia ela foi responsável por eu ter uma rentabilidade muito alta nesses últimos 2 anos, bem fora do padrão, como você pode ver aqui na tela. Se eu pegar desde janeiro de 2020 para julho de 2022, a gente teve a crise lá. E mesmo que a bolsa basicamente não andou, ela deu uma leve caída nesse período, eu consegui uma rentabilidade muito alta, de 244%, com as variações aí, se eu mostrei em outro vídeo aqui, mas com as variações dos dias vai estar um pouco mais alto, um pouco mais baixo do que eu te mostrei. Então, graças a essa estratégia, eu consegui em 2020 ter uma grande esticada no meu patrimônio, na minha rentabilidade. Esse foi o grande segredo que eu utilizei para ganhar essa grana. Então eu sou muito grato a essa estratégia e acredito que cada vez mais que o tempo passa e a bolsa cai, fica mais atrativo para a gente usar ela. Eu já venho falando que opções longas vai ser uma boa pegada para a gente esse ano. Esse ano a gente teve guerra, teve uma série de coisas que a gente não esperava acontecer do jeito que aconteceu, mas cada vez que a bolsa cair ainda mais, fica mais atrativo para a gente fazer esse tipo de operação. Eu já venho falando com meus alunos, eles sabem disso, e eu já avisei que se chegar em 93 mil pontos a bolsa, a gente já pode fazer essa estratégia aqui com uma certa agressividade. O que significa agressividade? Já disposto a ter um risco maior em troca de um ganho muito alto. Então aqui você entendeu a ideia primária da estratégia, mas você vai pensar o seguinte: Jimmy, mas para isso funcionar, a gente precisa estar num cenário onde a bolsa tem um potencial de subir e eu tô com medo, eu tô achando que isso não vai acontecer. Então eu vou te mostrar uma estatística simples, uma correlação dos nossos juros com a nossa bolsa. E existem vários estudos que a gente pode fazer. Vamos primeiro fazer com a Selic, a nossa bolsa. Dá uma olhada aqui na minha tela, a gente pode pegar diversas épocas, mas vamos começar aqui. 2016 talvez seja a alta que você conhece. Você sabe que de 2016 a 2020 a bolsa subiu muito. E o que a gente teve em 2016? A gente teve o pico da taxa Selic. Então aqui a Selic estava chegando na máxima e quem teve coragem de investir nesse período, que foi um período de queda da bolsa, até chegar aqui no meio do platô, né? No meio da onde tinha estabilizado a taxa de juros, a bolsa fez fundo e começou a subir. Então aqui a gente vê uma grande alta logo depois da máxima da Selic. A gente pode voltar no tempo e buscar outras situações parecidas. A gente teve um aumento da taxa de juros e foi pico de taxa de juros, depois caiu. Você pode ver que teve um movimento legal da bolsa. Em 2008, onde a gente teve aqui a crise de 2008, a gente teve também pico de taxa de juros. Logo em seguida a Selic caiu e a gente viu uma grande pernada da bolsa, foi uma esticada muito grande. Aqui a gente tem também um mesmo movimento de pico de Selic em 2005, grande pernada da bolsa logo em seguida. 2003 também, grande movimento de alta na bolsa. E aqui o gráfico acaba aqui, mas um pouco antes dos anos aqui 2000, 99, a gente teve pico de alta da Selic também. E logo em seguida, quando ela deu um platô e começou a cair, a bolsa subiu muito. E como a gente está hoje? A gente está exatamente nessa situação. Eu não vejo nada mais claro do que um indicador de alta da nossa bolsa, que o pico da taxa Selic. Não tem nada mais claro para antecipar a alta da bolsa que o pico da taxa Selic. E agora onde nós estamos? Nós estamos exatamente nessa situação, onde a gente está chegando no pico da taxa Selic. A taxa pode andar de lado por um tempo? Pode. E provavelmente, nesse período onde ela vai andar de lado e depois vai começar a cair, vai ser o fundo da bolsa e vai vir a grande alta da nossa bolsa, que ela está descontada e ela vai corrigir. Ela vai
para os valores médios, vai para os valores que realmente ela deveria estar, baseado no histórico. E aí eu já mostrei também esse outro gráfico uma série de vezes, vou mostrar para você. Esse é o gráfico da nossa bolsa em dólar. Aqui a gente tem desde 1960 alguma coisa. A gente vê que no Brasil, a bolsa brasileira, ela tem grandes esticadas, grandes altas, depois vários anos, ou lateralização ou queda. A gente teve isso na década de 60 para 70, uma grande alta, depois andou aí até os anos 80, de lado para baixo. Depois, grandes movimentos de alta, e isso se repetiu. Nos anos 2000, grande movimento de alta, e depois andou de lado e caiu. E se a gente for dar um zoom aqui, qual seria o valor adequado para a nossa bolsa? O gráfico, a linha aqui, né, que seria o valor médio, que a bolsa sempre ultrapassa e passa acima desse valor, para depois voltar, ela sempre flutua entre esse valor médio. Até onde o gráfico conseguiu pegar, seria aqui nos 40 mil pontos da bolsa, 40 mil pontos em dólar. Quanto custa o dólar hoje? R$5 e alguma coisa, 4 vezes 5 dá 20. Daria aqui o valor médio para a bolsa tá hoje, o preço justo, né? Seria mais ou menos nos 200 mil pontos, que para o valor atual seria dobrar o valor da bolsa. Então olha o potencial de alta que a bolsa tem. E a gente está chegando, a gente está lendo os dados e vendo que a gente está chegando próximo desse momento de virada, onde a taxa de juros ela para de subir, entra numa lateralização e depois começa a cair, e isso vai representar o grande gatilho para a bolsa subir. Outro grande gatilho vai ser acabar a questão da eleição. A eleição é risco. Passando a eleição, vai ser um motivo para os investidores conseguirem ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Outra relação que a gente pode mostrar aqui também é com a taxa de juros do mercado americano. Se a gente pegar e olhar sempre que o americano, sempre que os Estados Unidos sobe a taxa de juros, costuma coincidir com a alta da nossa bolsa. Então, como você pode ver, coloquei aqui na tela a taxa de juros americana comparado com o nosso Ibovespa. A gente pode ver que a alta da taxa de juros americana costuma coincidir com a alta do Ibovespa. Eles têm correlação, na boa parte do tempo, uma correlação positiva. Esse aqui ainda é o juros futuro, que ele flutua bastante. Então, como você pode ver, a gente pode pegar vários períodos. 2016, 2017 aqui que a nossa bolsa subiu bastante, que é essa linha aqui mais apagada. A linha, os candles, é o juros americano futuro. Você pode ver que subiu junto. A gente pegar vários períodos, aconteceu isso. Então aqui, como que a gente faz uma operação dessas? Basicamente, por exemplo, aqui eu tenho Profit, eu tenho Gafisa que eu operei esses dias, estava acompanhando. Caso você queira ver, uma opção longa já está com 43% de lucro. Eu montei essa operação faz coisa de 2 ou 3 dias, então para você ver o potencial de uma opção longa quando você está com o direcional certo. Eu sempre opero com direcional, porque é onde os maiores ganhos estão. Mas vamos vir aqui em Petrobras, mais fácil de dar exemplo. Então aqui eu estou em Petrobras, a ação com o maior número de negócios em opções que tem na Bolsa Brasileira. Se a gente quiser fazer uma recuperação turbinada, eu tenho vários detalhes que a gente pode discutir aqui, mas eu vou tentar passar de uma forma simples para você aprender a entender aí como que funciona. A gente pode vir, por exemplo, para o ano que vem e vender uma opção para levantar um dinheiro para a gente. Vou pôr o último negócio aqui de algumas opções, como por exemplo, essa put aqui, o último negócio foi a 7,94. Vamos supor que a gente consiga esse valor, 7,94 é coisa de 13% do valor da ação. Então a gente consegue levantar 13% do valor que a gente tem em patrimônio. A gente pode vender uma quantidade bem grande. Se o mercado cair, a gente vai ter que comprar essas ações. Até o prazo aqui, Petrobras precisa subir acima de 30 para a gente ficar com esse dinheiro de graça. Então é esse tipo de truque que a gente faz. A gente vende opções querendo ficar com esse dinheiro de graça. Caso dê errado, a gente acaba tendo que comprar mais ações. Se você não tem dinheiro, tem ações. Caso dê errado, tem que liquidar as ações para comprar e cumprir com o exercício aqui. Esse é o cenário quando as coisas dão errado. Mas vamos aqui falar agora do que quando dá certo, a gente levanta essa grana, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenha 100 mil reais e eu queira levantar, eu consigo levantar aqui 13.600. Com esses 13.600, o que eu faço? Eu vou pegar esse dinheiro e comprar opções longas que têm um potencial de multiplicação muito grande. Eu vou pegar aqui, vou em calls longas,
Vou dar o exemplo tudo com Petrobras, mas existem uma combinação de ações que acaba saindo um pouco melhor. Não, a gente não vai ter tempo para falar sobre detalhes, mas aqui, vamos supor, a gente está nessa situação, eu estou vendo, vamos supor que você esperou o mercado já entrar naquele platô da taxa de juros, você vende a opção lá na frente para comprar uma outra opção lá na frente também, e aí você tem que testar qual que está com preço melhor, mas vamos supor, você vende essa opção hoje, você já vai receber 13.600. Se você conseguir pegar uma opção e tiver a recuperação do mercado, uma ação que custa 2, 3, 4, 5 reais e ela chegar a dobrar de preço, não sei se você tem noção, pode achar que não é possível, mas olha as ações do varejo, por exemplo. Pode ser uma das que você vai comprar para o longo prazo. Elas estão muito baratas, caíram muito, podem continuar caindo ainda mais, mas se subir, elas multiplicam por 2 fácil. Se uma ação multiplica por 2, sabe quanto que uma opção vai te pagar? Pelo menos 3, 4, 5 vezes esse valor. Então, você consegue fazer, às vezes, 10 mil reais virar 50 mil. Você pode pegar 10, 15, 20 mil reais, virar 100 mil reais, virar 200 mil reais. Vai depender dos preços que você consegue. Em 2020, a gente viveu uma situação bem exagerada. Deu para levantar muito dinheiro com essas vendas de opções. E aqui a gente vem, da mesma forma que eu falo sempre da compra de opção longa, a gente vem aqui, procura uma opção que faz sentido, uma opção fora do dinheiro mais barata. A gente está esperando que o mercado suba. Eu estou dando exemplo com Petrobras, mas eu não estou levando em conta análise alguma, tá? Só para você entender. A gente poderia vir aqui, ó, o último negócio dessa opção foi R$ 3,70. Poderia comprar ela. Se a ação recupera, se a gente pega e compra uma opção longa de uma ação que realmente vai se recuperar com a recuperação do mercado, a gente pode ver aí essa opção multiplicar muitas e muitas vezes de preço. Em 2020, eu tive opções que deram 2.000%, tive opções que deram 1.800%, tive opções que deram 700%. Eu posso te mostrar, vou abrir o MyProfit e procurar alguma dessas opções para você ver. Por exemplo, aqui, como você está vendo, em janeiro, né, encerrei uma operação longa com 1.800%. Vou procurar aqui uma outra qualquer para te dar de exemplo, para você entender o potencial disso. Isso aqui, então, 1.800% dá uma multiplicação de 19 vezes o preço que eu paguei nessa opção. Era uma opção longa. Então aqui, durante esse período de grande movimentação da bolsa, eu consegui várias opções com a rentabilidade bem alta. Essa de fevereiro de 2001. Aqui em janeiro eu tenho essa opção aqui também. Essa era uma call longa, a outra não era. Mas aqui, ó, PetroC, 1.800%, que é uma multiplicação por 19 vezes o preço que eu paguei. Então, esses aqui são alguns dos exemplos. Se eu for abrir mês a mês, a gente vai achar várias outras opções. Porque eu faço bastante esse tipo de operação já faz algum tempo e é o que eu acho mais vantajoso que existe aqui na bolsa. Foi responsável pela rentabilidade que eu tive, pela multiplicação grande de patrimônio que eu tive durante esse período. Então, além das operações que eu faço de renda, essas de multiplicação valem muito a pena. Então, todo a teórica é esse, a prática é muito simples, é só a gente vender opções e comprar opções. Na prática é muito simples. Aí aqui a gente tem que ver alguns detalhes, né? A gente tem que escolher bem a ação que a gente vai comprar, escolher bem a que a gente vai vender. Para comprar essas opções, eu gosto de comprar mais de um ativo diferente. Para vender, eu gosto de ativo um pouco mais seguro. Às vezes a gente pode usar um ETF. De maneira geral, essa é a estratégia. A gente vai gerar dinheiro através do mercado para colocar esse dinheiro todo no direcional do mercado, na alta, porque direcional é onde está o grande dinheiro. E aí, cada vez mais que essa bolsa cai, aumenta o potencial de uma estratégia dessas. E eu tô achando que cada vez está mais atrativo. Inclusive, eu já dei várias orientações para meus alunos de gatilhos para a gente fazer esse tipo de operação, que é muito chave para a nossa rentabilidade, para acelerar quanto tempo a gente vai demorar para aposentar através dos investimentos. Então é isso, opções é um universo à parte, eu recomendo você se aprofundar. E se você quiser, se você está numa época ótima, não só pela bolsa, mas também porque a gente tem inscrições dia 1º de agosto, a gente abre a segunda turma desse ano. A primeira foi só no começo do ano, as pessoas me perguntam todos os dias quando a gente abre as inscrições. A gente vai abrir agora, dia 1º. Se você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai poder participar da live, que é dia 1º às 20 horas. A gente faz uma oferta especial, um preço todo diferente. Para quem está na live com a gente privilegia quem está ao vivo com a gente
na live dia 1º. Então entra aqui, se cadastra, faz parte. No nosso treinamento você vai aprender desde o zero a toda a minha estratégia, vai aprender a operar da mesma maneira que eu opero e você pode chegar sem saber nada. Além disso, você tem acesso ao Instagram fechado com as minhas operações. Todas as operações que eu fizer, eu gravo e posto nesse Instagram exclusivo dos alunos. Além disso, você tem a comunidade que agora a gente está fazendo no Discord de um jeito bem bacana, dividido por básico e avançado. Então, se você quer perguntar coisas simples, você tem um espaço para isso, para você conversar com as pessoas que estão começando e ter uma conversa que seja útil para vocês. E a pessoa que está avançada, falando um monte de termo técnico, vai ter também lá separado um lugar para ele conversar com outras pessoas que querem ter uma conversa do mesmo nível. Se tenha gostado, se gostou, deixa o gostei. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando a gente liberar vídeos novos. Eu agradeço por você estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.